Nesse vídeo eu irei trazer para vocês mais um episódio do Mirai Responde. Então vem comigo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botão aqui embaixo de inscrever-se para ajudar esse canal. Começando pela primeira pergunta, que é encaminhada lá no Instagram, se você ainda não me segue, deixa o link aqui na descrição. Para quem não tem estabilidade no trabalho a longo prazo, focar em fundo imobiliário é uma melhor opção? Pode ser uma dúvida de muitos. Eu costumo dizer que o fundo imobiliário, ele serve justamente para quem quer viver de renda imediatamente ou para quem precisa da renda imediatamente. Então, por exemplo, vamos colocar aqui a situação em que você sai do seu emprego e por conta disso, você precisa de uma renda mensal que as ações não podem lhe proporcionar com consistência, porque nós sabemos que as ações têm os seus ciclos de forte crescimento e elas não pagam dividendos, como é o caso hoje da AS Brasil, Transmissão Paulista, até mesmo a Taesa está contendo seus altos dividendos. Enquanto isso, fundos imobiliários mantêm uma certa consistência, porque no geral são contratos de locação ou são dívidas que têm ali o seu prazo de pagamento. Desde que você escolha bons fundos, você não vai ter alta taxa de vacância nem altos índices de calote. Dessa forma, para quem vai começar a sua vida sem ser empregado, o fundo imobiliário é essencial. E eu diria que para você que tem um pouco de temor de não ter a estabilidade no seu emprego, ao menos diversifique um pouco em fundos imobiliários. Então, dentro da sua proporção de renda variável, tenha ali 50% em fundos imobiliários, por conta da sua específica situação. É muito mais confortável alguém que não depende de um emprego em específico poder aportar mais em ações. É o que eu faço, mas por conta da minha situação, eu não posso generalizar. Cada situação é uma situação e isso deve ser levado em conta. Então, no seu caso, sim, ter ali a metade dos seus aportes em fundos imobiliários, não só fundos imobiliários, porque as ações, para dar uma alavancada no seu patrimônio, se algum dia você perder o emprego, você já tem um patrimônio maior, porque também diversificou em ações. Próxima pergunta, como escolher entre ações? Aí ele deu o exemplo de Klabin, KLBN3, 4 ou 11. Vamos lá. Primeiro, você precisa definir o que você irá priorizar na classe de ação. É claro que o ideal é que todas as ações fossem ordinárias, não havendo distinção entre minoritário e majoritário. Isso seria o ideal. Por isso, as empresas que estão listadas no novo mercado já possuem uma boa reputação por si só nesse sentido, porque é o mais alto nível de governança da Bolsa de Valores. Agora veja, vamos ao caso de Klabin. Aqui dentro do Investidor 10, vamos pesquisar Klabin. Veja aqui que tem a 3, a 4 e a 11. Vamos abrir todas. Muito bem, primeiro vamos olhar aqui para os indicadores de todas, que não são idênticos. Índice preço-lucro, 5,76 na Klabin 3. Na Klabin 4, 5,88, um pouquinho mais cara. Na 11, 5,82, fica no meio do caminho. Em termos de dividend yield, a 11 é 5,95%, a 4, 5,89%, só demonstra que ela é um pouquinho mais cara, e a 3, 6%, denotando que ela é mais barata. Portanto, se você se pautar simplesmente pela mais barata, efetivamente, não só com base na cotaçãozinha aqui, você ficaria com a 3, olhando para os indicadores de valuation entre classes de ações. Agora, se você se pautar por liquidez, você ficaria com a 11. Veja a liquidez da 11. Liquidez média diária, 159 milhões de reais por dia. Vamos olhar a 4. 12 milhões de reais por dia. E finalmente a 3, que são as ações detidas pelos controladores, apenas 2,3 milhões, uma liquidez inferior. Quanto à tag along, todas elas possuem tag along, 100%. Então, nesse ponto, a Klabin mantém igualdade entre os acionistas. As ordinárias, 100%, as preferenciais, 100%, e não há distinção entre dividendo pago entre as duas classes de ações, o que é muito positivo, e a 11, obviamente. Portanto, você vai ter que priorizar. Você quer maior liquidez? Fica com a 11. Você quer a que está mais barata? Ficaria com a 3 ou até com a 11. Mas a 3 seria mais barata hoje. Mas você vê que em termos de mais barata, a diferença é muito pequena, hein? Então, eu não me pautaria tanto por isso. Uma diferença muito pequenininha. Então, ou você fica com a ordinária, que é justamente as ações detidas pelos controladores, ou você pega a preferencial, porque você quer a priorização no recebimento de dividendos, porque nós sabemos que por lei a preferencial tem essa prioridade, ou fica com a 11, que você quer liquidez, você quer o máximo de liquidez possível, e isso deve ser algo a ser considerado sim na sua análise de investimento, na sua tomada de decisão de comprar ou vender uma ação. A liquidez é muito importante. A AS Brasil sem dividendo substituiria? Eu particularmente não, inclusive comecei a comprar mais a AS Brasil. Por quê? Vou mostrar para vocês aqui. Veja só aqui o gráfico de AS Brasil. Ela deu uma disparada aqui de 10 e pouquinho para 12,60. Obviamente ela tinha ficado cara naquele momento em específico e voltou para 11,39. Agora voltou para um bom preço novamente. E como a Energias do Brasil fechou o capital na bolsa, hoje você só tem a AS Brasil como uma elétrica que já começou a se posicionar em hidrogênio verde, que é extremamente importante para o mundo, tende a ser a grande
alternativa energética para a Europa, fugindo da dependência do gás natural russo, e o Brasil tende a ser a maior potência na produção global de hidrogênio verde. E a AS Brasil e Raízen seguem posicionadas nesse segmento, como quase pioneiras aí de bolsa, por isso nesses preços eu acabo comprando a AS Brasil. A AS Brasil é uma posição mais a carteira de oportunidades, não visando dividendos agora. Portanto, eu não faria substituição, isso com a minha carteira pessoal, não é recomendação. A Marfrig está oferecendo CRA, que é o Certificado de Recebíveis do Agronegócio, em 3 séries. Qual é mais interessante? Pré-fixada, pós-fixada ou IPCA+? Veja, o primeiro ponto que você precisa entender é que investir diretamente em CRI e CRA, no caso CRA, você não sabe exatamente qual é o seu risco de crédito. Explico por quê. Muito embora você esteja olhando ali para a CRA da Marfrig, na verdade você não está correndo o risco de crédito da Marfrig. Sabe por quê? Porque, na verdade, como que funciona um CRI e um CRA? Basicamente é um pacote de recebíveis de dívidas, e esse pacote de dívidas acaba sendo reunido ali por uma securitizadora, mas essas dívidas são as dívidas da Marfrig, são os devedores da Marfrig. E você, como investidor, você está comprando as dívidas da Marfrig. Você não está fazendo com que a Marfrig seja sua devedora, não é ela que te paga. Quem vai te pagar é os devedores da Marfrig. Então você teria que olhar individualmente todos os devedores da Marfrig e olhar para qual seria o risco de crédito deles. E esse é um trabalho imenso que não faz sentido para você, pequeno investidor, ou mesmo que você seja um investidor de médio porte. Por isso, evite investir diretamente em CRI e CRA. Banco do Brasil, a R$ 47,00 está cara. Vamos olhar os seus indicadores na tela. Olhando-se aqui para os indicadores fundamentalistas do Banco do Brasil, o que nós percebemos? Índice preço-lucro, 4 vezes, até 5 vezes. Um ativo é considerado ainda muito barato, mesmo uma empresa do setor bancário, multicentenária e que não tem um altíssimo potencial de crescimento. Relação preço sobre valor patrimonial, 0,83. Se você olhar para os pares setoriais, a grande maioria negocia acima do valor patrimonial. Você pode até em alguns momentos encontrar Bradesco negociando abaixo, mas é por conta de resultados ruins. No caso do Banco do Brasil, não tem resultado ruim. ROI do Banco do Brasil, 20%, altíssimo. Se você olhar aqui para o histórico da relação preço-valor patrimonial, no passado supera 1. Isso quer dizer que o Banco do Brasil não está caro. Inclusive, a relação preço-lucro superava 5 vezes. O banco ainda permanece com a sua projeção de guidance a 37 bilhões de reais. O valor patrimonial da ação, que é o VPA, vamos olhar aqui, 56,97. Portanto, a R$ 47,00, Banco do Brasil não está caro, mas também não está uma grande pechincha como estava. Por isso, desde que você venha fazer pequenos aportes até os R$ 50,00, pode não ser um mau negócio, exceto se o Banco do Brasil eventualmente declinar nos seus resultados e não cumprir com seu guidance. Eu que já tenho uma participação bem grande em Banco do Brasil, não estou focado em aportar nele, mas para quem está começando e para quem faz pequenos aportes, não há um grande problema, porque a tendência de longo prazo é que o Banco do Brasil continue muito lucrativo. O que me diz da Bolsa? Ainda está barata? Com risco de recessão global aportar ou esperar? Vamos olhar aqui o indicador índice preço-lucro do Ibovespa. Olhando-se aqui para esse indicador, o PL atual do Ibovespa está em 6,44 vezes. Vamos arredondar para 7 vezes. A região é esta aqui, que nós estamos bem aqui. Veja que são regiões muito descontadas, próximas da região da crise do subprime e da crise da bolha.com. A média do Ibovespa de negociação é aqui, nessa região, acima de 10 vezes, entre 10 e 11 vezes. Portanto, enquanto não estivermos dentro da média histórica, enquanto ainda estivermos com um desvio padrão para baixo, a bolsa segue barata. Ah, Luan, mas você só vai olhar para esse indicador para dizer que a bolsa está barata? Não, o Ibovespa em dólar segue barato. Dados econômicos no Brasil, mesmo Roberto Campos Neto, que é muito diligente no controle dos juros, decidiu começar o corte na Selic, porque ele verificou que está havendo uma pequena melhora, porque ele manteve os juros nas alturas para conseguir conter a inflação. Inclusive, com esses juros altos que ele manteve, ele conseguiu fazer com que o dólar caísse, mas ele está indo com cautela, denotando ali que corte nos juros não será de forma acelerada. Portanto, na minha visão hoje, Ibovespa, Bolsa de Valores brasileira, ainda segue barata. Portanto, eu continuo comprando, não vou parar de aportar, só vou pensar em segurar os aportes efetivamente lá para os 130 mil pontos de Bolsa de Valores. Vale a pena vender Porto Seguro e trocar por Caixa Seguridade ou até BB Seguridade? Lucro de 32% em Porto Seguro. Vamos olhar aqui Porto Seguro. Vamos dar uma olhada aqui
na valorização da Porto Seguro, 46,76%. Negocia não PL acima de 10 vezes, já ficou um pouco cara. O ROI da Porto segue bom, a margem um pouquinho baixa, vem crescendo um pouco as suas receitas, então na minha visão ela ficou cara nesses preços, ok? Mas fazer o giro, talvez eu não fizesse, porque o que está caro pode continuar ficando mais caro. Eu só eventualmente faria caso a Porto apresentasse um resultado decepcionante e isso fosse gerar volatilidade nas ações, e aí você devolveria todos os ganhos. Enquanto isso, você vai ter ao menos caixa de seguridade vindo com bons resultados, porque você já consegue verificar isso com os últimos relatórios da companhia. Veja que os resultados da Porto Seguro serão publicados no dia 11 de agosto, então eu aguardaria até lá. Caso os resultados sejam muito ruins, decepcionem o mercado, vai gerar uma alta volatilidade. E aí seria o caso de você, eventualmente até, caso queira fazer esse giro como você pensa. Uma última pergunta que selecionei aqui. O que você acha melhor, investir na bolsa ou na sua própria empresa? Muito bem, essa é uma pergunta que pode aparentar ser muito simples, mas não é. Por quê? Porque no primeiro momento eu poderia simplesmente dizer: invista tudo na sua própria empresa. Acontece que, por que você acha que as empresas de bolsa, mesmo aquelas menores, muitas vezes pagam dividendos? Elas pagam dividendos porque elas não têm aonde alocar todos os seus recursos dentro da empresa. E aí, para não forçar essa alocação errônea, parte vai para os acionistas. Então, indo nesse mesmo sentido, eu lhe diria o seguinte: você tem aonde alocar de forma inteligente na sua empresa todos os recursos que você tem disponível? Se sim, obviamente, aloque tudo na sua empresa, é o que vai lhe render os maiores juros compostos, sua empresa, seu conhecimento. Agora, você não tem aonde alocar, você está forçando uma alocação mesmo em ativos errados ou investimentos equivocados na sua empresa, aí você deveria repensar, eventualmente, não alocar na bolsa, pode ser numa renda fixa até você melhor encontrar outra oportunidade. Agora, tendo ali 100 mil reais, em que eu preciso dos 100 mil reais para reinvestir na minha empresa, eu não vou nem pensar em bolsa, eu vou reinvestir na minha empresa, desde que eu tenha efetivamente uma boa alocação à vista. Essa é a minha visão pessoal. E se você quiser aprender mais sobre investimentos, ter acesso ao meu mini curso de imposto de renda para investidores, aulas exclusivas e também ter a chance de ter a sua carteira de investimentos analisada por mim em vídeo, considere se tornar membro do canal associado Mirai, clicando em Seja Membro. Ou alternativamente, você pode contratar os meus serviços de consultor de investimento. Sou analista CNPI 3707, posso montar a sua carteira do absoluto zero ou analisar o seu portfólio já existente por escrito ou via consulta individual comigo por Google Meet, que dura pelo menos 1 hora. Para me contatar, basta enviar uma mensagem via WhatsApp, que eu deixo aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado. Mas já vai deixando aqui nos comentários qual seria a pergunta que você gostaria de ter respondida no próximo vídeo. Trago esse quadro aos domingos, basta que você me siga no Instagram e envie uma mensagem. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui, eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo, fui!